Mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados mobilizam empresários da macro-região. Em Ribeirão Preto, a ACI promoveu um seminário para debater as normas que entram em vigor em agosto do ano que vem. A nova legislação proíbe a coleta e uso de informações pessoais sem a permissão do cliente. Empresas terão que se adequar para evitar punições. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o diretor de Relações Institucionais, a CIRP, Eduardo Molina. Em São Carlos, o advogado Ivo Moreira Pires e em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone Júnior. Começar por Ribeirão Preto, falando com o diretor de Relações Institucionais da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, Eduardo Molina. O Eduardo, daquilo que se ouviu ontem, qual que é a dúvida maior que as pessoas têm quanto a essas mudanças que vão acontecer até o ano que vem? Boa tarde a você. Boa tarde. A nossa percepção é que a maior dúvida é com relação ao tamanho da tarefa a ser feita. E na nossa visão ela é gigantesca. As empresas vão ter que trabalhar muito, vão ter que se reorganizar para atender as premissas básicas da Lei Geral de Proteção de Dados, que são principalmente a necessidade da anuência do contato, do cliente, da pessoa, né, do cidadão, em ceder os seus dados. As empresas não poderão utilizar dados que não tenham sido autorizados. A segunda questão é que os dados têm que ter pertinência realmente com o tipo de relacionamento. E a partir disso, as empresas vão ter que repensar toda a sua estratégia. Quando a gente fala em empresas, não é só apenas comércio, é indústria, são hospitais, são empresas de telemarketing, as empresas de telefonia, quer dizer, pega até as empresas de comunicação. Há uma necessidade gigantesca de um esforço, um investimento no sentido de gerar um processo interno de administração de dados, criar uma organização para que isso se dê até agosto de 2020. Não é uma tarefa simples, em especial em um momento em que as empresas têm dificuldade de recurso, até em função da crise econômica. Eu vou agora até São Carlos, advogado Ivo Moreira Pires. Doutor, para a gente entender, por exemplo, pegar meu caso aqui, eu vou ser consultado, se eu quero ou não quero que os meus dados sejam computados por alguma empresa, algum comércio, alguma instituição, enfim. Se eu não for e aparecer o meu nome lá, o que eu posso fazer? Se eu for, está tudo bem? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. A Lei Geral da Proteção dos Dados Pessoais, ela estabelece, como já dito anteriormente, que deve haver uma previsão expressa, deve ser expressa a anuência do cliente em fornecer aqueles dados para um terceiro, seja ele uma empresa, um consultório. Caso você não anuiu com aquilo e aqueles dados estão sendo tratados ou repassados para outras pessoas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ser criada ainda, ela vai ser notificada disso, o que não impede da pessoa que teve seus dados violados procurar ressarcimento judicial, seja pelos danos materiais ou morais envolvidos na disseminação daqueles dados não autorizados. Veja, os dados pessoais são relativos à personalidade da pessoa, à sua integridade, todos os outros requisitos que são individuais. E se você não anui com a disseminação desses dados, quem faz o tratamento ou a divulgação o faz contrário à lei, podendo responder civil ou criminalmente por essa divulgação. Agora, como é que eu posso ser consultado? Ligo na minha casa, mandam carta, quando eu vou no comércio eu vou ser chamado, se eu vou admitir, que tipo de consulta vai ser feita? Toda vez que a pessoa precisar dos seus dados, sejam eles os mais simples, como nome, e-mail, vai ter que haver uma previsão expressa indicando por que eles estão coletando aqueles dados, para que vai servir, quem vai manipular, quem vai armazenar e qual a finalidade que eles devem ter. Assim, toda vez que você for fazer um cadastro, seja numa rede social ou numa loja, a pessoa que está tomando essa informação deve informar para você isso e também contar com a sua anuência, seja ela expressa, e aí vai de um termo de adesão ou de um termo de aceite, e tudo isso vai ser disciplinado pelas políticas de privacidade que deverão ser implementadas na empresa.
Vou agora até Araraquara, presidente da Associação Comercial e Industrial José Janone Júnior. Presidente, o que o senhor ouve aí do empresariado na sua cidade a respeito do que nós vamos enfrentar até agosto do ano que vem? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, nós ouvimos bastante que haverá uma mudança cultural nas práticas comerciais, dentro do que nós praticamos atualmente no comércio, principalmente o comércio convencional, né? Porta de rua, onde nós temos sistemas de crediários, nós temos sistemas de ofertas, então tudo isso vai ter que ser feito uma mudança na cultura do atendimento ao cliente e também na política das empresas, no sentido da coleta de dados, conforme já foi explicado anteriormente. As empresas elas não poderão solicitar informações que não são necessárias para que preserve-se a privacidade. E um dado que ainda não foi falado é com relação à aprovação de crédito, principalmente no crediário, onde nós tínhamos uma consulta cadastral no sistema do SCPC ou do Serasa, e aprovava-se ou não o cadastro e às vezes tinha acesso a uma listagem de restrições ou pendências financeiras. E agora isso não vai ser mais possível. As empresas de comércio vão precisar cadastrar um sistema que mostra uma pontuação conhecida como score, e onde esse score vai dar uma informação de qual limite de crédito que esse comerciante pode dar ao consumidor. Volta a Ribeirão Preto, o diretor de Relações Institucionais da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, Eduardo Molina. Eduardo, eu não estou aqui tentando entender algumas coisas. Por exemplo, passo os meus dados são aprovados, não tenho dívida, estou bem. Eu ganho alguma nota, eu ganho alguma observação positiva para que eu possa usar isso daí ao meu favor, no comércio, no empréstimo bancário, numa compra maior? Isso existe, não existe, vai ser lá para frente? Você tem duas situações, né? Em relação ao LGPD, as grandes empresas de análise de risco de crédito estão criando o cadastro positivo. Quer dizer, o cadastro positivo, você tem que autorizar o uso das suas informações, o acesso às suas informações financeiras e bancárias, e a partir daí você passa a ter um score. Isso, teoricamente, ao longo do tempo, deve fazer com que as pessoas que têm uma boa pontuação se beneficiem com taxas de risco de juros menores. Que se eu tenho um baixo risco de crédito, é lógico que para mim deveria ser mais barato a taxa de juros, o meu risco é menor. Mas ainda algo incipiente, a gente está no início disso. Agora a LGPD vai muito além. Ela mexe realmente com a forma como as empresas se relacionam com seus clientes. O telemarketing, você vai ter que ter uma prévia autorização do cliente para poder fazer o telemarketing para ele. O envio de um e-mail, você vai ter que ter uma prévia autorização. Até os sites, ao fazerem o lançamento de anúncios, quando você está navegando neles, você vai ter que autorizar. Tanto que alguns sites mais modernos já estão se adequando à lei. Quando você começa a navegar, a primeira mensagem que aparece, normalmente um pop-up, você autoriza, né, os nossos cookies, que os nossos cookies sejam gravados no seu computador, no seu browser, quer dizer, você está ali, eles estão pedindo uma autorização para, de certa forma, coletar informações suas. E o pior, né, ou melhor, não sei, a previsão de multas muito altas, de até 50 milhões de reais. No exterior já tem ocorrido multas muito grandes, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, que as empresas têm que olhar para isso, é um desafio gigantesco se adequar até agosto do ano que vem. Vou a São Carlos agora, advogado Ivo Moreira Pires. Doutor, o cliente de uma loja qualquer, de um comércio qualquer, enfim, ele vai lá, paga, ele consegue realmente ter um bom comportamento. Isso daí fica guardado nesta empresa.
para ele tentar fazer um outro negócio. Ele pode dizer para quem ele vai tentar fazer outro negócio: olha, consulte lá, eu fui bem, eu vou ter facilidade aqui com vocês, ou não, porque isso que vai acontecer a partir de agora fica no âmbito geral. A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, ela estabelece que toda vez que o fornecedor ou a empresa for tomar as informações de um indivíduo, o indivíduo deve anuir com essa disponibilização das informações. Ou seja, se você faz o cadastro, por exemplo, em uma loja ou plataforma A, aquelas informações não podem ser repassadas para uma loja ou plataforma B, mesmo que o cliente ele peça para solicitar. Mas veja, existe a possibilidade de você se cadastrar em uma plataforma. E naquele próprio cadastro, quando você faz a sua anuência da divulgação de dados, você informa que aqueles dados podem ser repassados para terceiros. Ou seja, você já está anuindo previamente e aqueles dados podem ser repassados. Neste caso, pode haver esse intercâmbio, essa intercomunicação de informações entre as empresas. Como é, por exemplo, no caso dos sistemas de proteção de crédito, que podem solicitar essa informação, informando a pessoa que aqueles dados serão divulgados para terceiros. Veja, se a pessoa anui com esta cláusula, aquelas informações podem ser repassadas, sempre dentro dos limites em que elas foram estabelecidas ou daquilo que foi estipulado entre o indivíduo que fornece as informações e aquele que detém as informações. Vou a Araraquara agora, presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone Júnior. Para a gente entender, o senhor está muito próximo para todos os comerciantes, a gente tem a loja da porta, a loja da rua, essa daí tem lá o seu tipo de consumidor e de movimento. Agora a gente vai para a internet também e a coisa começa a crescer lá, onde todo mundo está tentando também fazer o seu negócio, fazer a sua venda. Vai encarecer na porta da rua ou na internet essa nova legislação? Vai encarecer na porta da rua. A internet, já por ser um meio eletrônico, é mais fácil você interagir através de softwares e atender às exigências legais. Mas as lojas de porta de rua precisarão investir muito em treinamento dos seus funcionários, na qualificação desses funcionários, precisarão ter um departamento jurídico atento, seja ele próprio ou um departamento jurídico compartilhado através das associações comerciais, para que realmente essa lei seja respeitada e todos os aspectos de proteção de dados dos consumidores possam ser respeitados e as empresas possam seguir as suas atividades comerciais sem correrem riscos de multas e atuações. Acreditamos que após esse período aí, que nós temos um ano ainda para ajustar aos termos e condutas e práticas, o comércio e as relações comerciais ficarão melhores. O senhor acha que o que vai encarecer na porta da rua vem para o consumidor? Não, eu acredito que não, porque a lei da oferta e demanda vai regular isso, né? Então, realmente, esse tipo de investimento, de treinamento de funcionários vai ser absorvido pelos empresários, pelos comerciantes, mas eu não acredito que haverá repasses ao consumidor final, até porque o excesso de concorrência e também, como nós falamos, a plataforma online eletrônica vai forçar sempre os preços para baixo. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o diretor de Relações Institucionais da Associação Industrial ou Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, Eduardo Molina. Em São Carlos, o advogado Ivo Moreira Pires. E em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone Júnior. Gofeto, por tudo aquilo que nós ouvimos de explicações e de preocupações, para o cidadão, é uma solução essa nova legislação? Ajuda, afinal de contas, vou até dar uma esticadinha a mais, ajuda a quê? O comerciante, o comércio, a economia, o cidadão? O que acontece? Roberto, a pergunta que se faz em economia é quanto custa. É o custo, melhora, a tecnologia vem exatamente para buscar a redução de custos.
Agora, a lei não pode vir exatamente na linha contrária e aumentar custo. A lei ajuda, mas não é a solução definitiva, pelo que eu tenho percebido. Até porque segurança total, segurança 100%, não existe. Muito menos no mundo digital, nessa revolução que nós estamos vendo acontecer em todo o mundo. É bem diferente a realidade que parece que emerge, que subjaz, mas que emerge em função disso. Na verdade, o risco é exatamente a maneira como se aplica a lei. Al Capone, já que estamos falando nesse risco, nós temos que lembrar de Al Capone, quando ele diz o seguinte: eu não quero um advogado que me diga o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer. Aliás, melhor, eu não quero um advogado que me diga o que eu não devo fazer. Eu quero um advogado que me diga como eu posso fazer. Como é que eu posso fazer isso que eu quero sem infringir a lei? Como é que eu dou uma volta na lei? Como é que eu dou um nó na legislação que existe? E esse é o risco, né? Por quê? Porque informação é poder. E a disputa pelo poder é muito grande no mercado, ele se acentua de maneira mais notória. O que nós vemos no livro A Sociedade de Risco, risco é uma palavra usada pelo Molina, e é isso aí, é a sociedade de risco. O que nós vemos nessa sociedade de risco é que, com o advento e a saturação da tecnologia de informação, tecnologia de comunicação, é que ela ficou tão próxima do ser humano que nós temos nela quase que um companheiro de viagem, acentuando a realidade do risco para todos aqueles que podem, nesse âmbito, para se acautelar, para cometer ainda mais ilícitos e acabar aumentando o custo Brasil. O monge Rabelais, monge francês, ele dizia o seguinte: tecnologia é ciência aplicada. Ciência sem consciência não passa de ruína da alma. O monge francês, ele tem duas obras clássicas, Gargantua e Pantagruel. Agora, eu não me lembro se foi qual das duas que ele faz essa citação, da qual eu extraí esse pensamento que eu aplico nesse momento. Na verdade, a sociedade escrita, a natureza é escrita na linguagem dos números, desde Galileu Galilei. Mas a sociedade, a nossa sociedade, é escrita na linguagem da informação. E informação é poder. Indo à Constituição Federal de 1988, nós vemos que ambos, informação e informante, são importantes, mas há uma hierarquia. A informação, juridicamente, é mais importante do que o informante. Veja, na sociedade da informação, onde é que é colocada no ápice, em termos de importância, esse elemento fundamental. E a importância da informação é medida exatamente por isso, por esse metro. E no mercado é muito mais grave. Eu tenho a impressão, e quase a certeza, que em agosto do ano que vem, os investimentos em tempo de crise que as empresas, de uma maneira geral, bancos, sistema financeiro em geral, inclusive as fintechs, comércio, varejo e o aspecto da logística, que muda também a composição do atacado, e agricultura também, todos eles terão que fazer um investimento na busca de se acautelar desse ponto de vista, do processo legal que tem que ser atingido e cumprido. Não acho fácil se chegar. É preciso analisar o ônus dentro do processo da dialética hegeliana, o bônus, como falou, o cadastro positivo, que oferece àqueles bom pagador uma taxa de juro e um crédito mais fácil e uma taxa de juro menor, não é? Agora, e um ônus? O ônus é a perda da privacidade, que deve ser defendida, porque daí vem a intimidade, defendida com unhas e dentes por todos aqueles que se sentem ameaçados de perdê-la
em face dessa realidade que nós estamos vendo. Cada vez mais, nesse livro, A Sociedade de Risco, nós vemos que o risco aumenta na medida em que a tecnologia aumenta. O risco também aumenta na medida em que se aumenta o custo do processo de produção, aumenta o custo do Brasil e nós ficamos com dificuldade de gerar maior quantidade de mão de obra e de empregos, que nós já estamos num processo muito acentuado disso. Eu tenho a impressão que os investimentos que deverão ser feitos para atualizar as empresas em face da lei poderão reduzir os investimentos na linha em que se procura atingir para aumentar a quantidade de mão de obras e nessa realidade, chegar a um ponto de melhora na situação social. O que nós temos que lembrar, eu estou aqui, é que a sociedade precisa se defendendo a privacidade, defendendo a intimidade, que é aquela que está sendo colocada em risco, na medida em que viver cada vez mais passa a ser muito perigoso. Viver é perigo, dizia muito bem Guimarães Rosa no livro Sagarana, que é uma coletânea de artigos que ele divulgou, que ele publicou e que são de importância palmar e singular. Nós temos que verificar que a literatura acaba iluminando, muitas vezes, uma realidade oculta. No livro Poesia e Verdade, Goethe, grande filósofo alemão e poeta também, ele dizia o seguinte, ele dizia de maneira clara: onde há muita luz, muita tecnologia, há também muita sombra. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Roberto. Bom fim de semana para você. A você também, boa vitória do Corinthians sobre o adversário, que a gente não gosta nem de falar o nome. Não dá. Segunda-feira a gente se fala. Obrigado. Até mais. Obrigado.